Meu nome é Aracy. Tenho 78 anos. E antes que você tire qualquer conclusão errada pela minha idade, já vou avisando. Eu tô mais lúcida agora do que muita gente que ainda nem viveu metade do que eu vivi. Aliás, talvez seja exatamente por isso que me colocaram onde me colocaram. Porque gente velha que pensa demais, que fala com firmeza e não abaixa a cabeça, incomoda. E eu aprendi isso do pior jeito possível. A vida inteira eu fui daquelas que segurou tudo sozinha. Fui mãe, fui esposa, fui costureira, cozinheira, enfermeira dos filhos, conselheira, diarista e até encanadora, quando o cano da pia estourava e ninguém vinha ajudar. Casei cedo e cedo também. Fiquei viúva. Criei meus 2 filhos, Márcia e Roberto, praticamente na força do braço, dando duro dia e noite para que eles pudessem ter tudo que eu nunca tive. Nunca pedi nada em troca, nem um obrigado. Só queria respeito, só queria presença. Só queria que eles me vissem como a mulher que eu fui, e não como um estorvo de cabelos brancos que eles fingem que não veem. Durante muito tempo, eu tentei acreditar que a distância deles era culpa da vida corrida, que o trabalho, os filhos, as contas, tudo isso deixava as visitas cada vez mais raras. Mas, com o passar dos anos, percebi que era mais do que isso. Era desinteresse mesmo. Era descaso. Eu era lembrada em datas obrigatórias. Dia das Mães, aniversário. E olhe lá. Fora isso, silêncio. Um silêncio que pra mim gritava. E eu ainda tentava. Chamava pra almoçar, mandava mensagem, ligava. Na maioria das vezes nem respondiam. E quando respondiam, era sempre com aquela frieza disfarçada de educação. Oi, mãe, tá tudo bem? Tô numa reunião agora. Depois eu ligo. Mas esse depois nunca vinha. Nunca. Com o tempo, minha saúde foi dando pequenos sinais de cansaço. Era uma dor aqui, uma tontura ali, umas esquecidas bobas que todo mundo tem com o passar da idade. Eu mesma ria disso. Afinal, quem nunca esqueceu de pagar uma continha ou não lembrou se desligou o gás ou não? Pois é, mas bastou isso para eles começarem com as insinuações. Márcia começou a me olhar diferente, como se estivesse me avaliando, como quem analisa um carro usado antes de decidir se vale a pena vender ou empurrar para alguém. Já Roberto, ele nem fazia questão de disfarçar. Dizia que eu estava confusa, muito esquecida, que talvez fosse melhor alguém cuidar de mim em tempo integral. E assim, sem eu nem perceber, começaram a se afastar ainda mais. Mas não para longe, para trás, para me empurrar, para me fazer parecer fraca. Até que, numa manhã que eu nunca vou esquecer, acordei com a casa em silêncio e a porta sendo aberta por gente estranha. 2 homens uniformizados, uma mulher com crachá pendurado no pescoço e meus filhos logo atrás. Márcia segurando uma pasta. Roberto com os braços cruzados e aquele olhar gelado de quem já tinha tomado uma decisão muito antes de te perguntar qualquer coisa. Mãe, a gente tá aqui para cuidar da senhora, tá? Disse Márcia, num tom doce demais para ser verdadeiro. Eu nem tive tempo de entender o que estava acontecendo. Os homens começaram a mexer nas minhas coisas. A mulher disse que ia me levar para um lugar seguro, para minha proteção. Me senti como um móvel sendo retirado da casa. Como se eu fosse um perigo para mim mesma. Como se amar meus filhos e viver com dignidade agora fosse sinal de loucura. Tentei argumentar. Perguntei o que era aquilo. Por que ninguém tinha me avisado? Mas as palavras não tinham peso. Não naquele momento. Porque eles já tinham decidido. Já tinham me rotulado, já tinham assinado os papéis. Fui colocada num carro com minha malinha surrada no colo e um nó na garganta que parecia não caber dentro de mim. Enquanto me afastava da minha própria casa, olhei pela janela e vi meu jardim ficando para trás. O mesmo jardim que eu cuidava todo dia, com tanto carinho. As plantas, as flores, o banco de cimento que o falecido Carlos construiu com as próprias mãos. Tudo ficando para trás, como eu. Me levaram para um lugar que chamavam de Instituição de Repouso. Um nome bonito para esconder o que aquilo realmente era.
Um depósito de gente velha. Um lugar onde empurram os esquecidos, os inconvenientes, os que já não servem mais para carregar neto no colo ou fazer almoço de domingo. Me colocaram num quarto frio, com duas senhoras que mal falavam. Disseram que era temporário, que era para avaliar minha condição. Condição, como se eu fosse um móvel com defeito. Os dias ali eram todos iguais. Acordar cedo, tomar remédio sem saber para quê, comer comida sem gosto e ouvir funcionários chamando a gente de meu bem, com aquela falsidade no olhar. Nenhum carinho era de verdade. Nenhum cuidado era afeto. Era tudo processo, protocolo. E eu ficava ali, sentada, calada, remoendo tudo, pensando onde foi que eu errei, onde foi que meus filhos se perderam, porque eu sei que um dia eles foram diferentes. Um dia eles me amaram. Eu sei disso, só não sei quando esse amor virou desprezo. Até que um dia, no meio daquele abandono, recebi uma carta. Uma carta simples, envelope amarelado, com meu nome escrito à mão. Era de uma prima distante, daquelas que a gente vê uma vez a cada 5 anos. Ela dizia que uma tia nossa, a dona Matilde, que morava no interior e com quem eu quase não falava, tinha falecido. E, pasme, me deixado uma herança. Não era qualquer herança. Era uma casa, um terreno e uma boa quantia em dinheiro guardada em investimentos. Tudo em meu nome. Tudo porque, segundo a própria carta da tia antes de morrer, eu tinha sido a única que nunca tive interesse no dinheiro dela. Eu fiquei paralisada. E ali, naquela cadeira desconfortável, com aquela carta nas mãos, eu senti pela primeira vez em meses uma chama acender de novo dentro de mim. A chama da esperança. Mas mais do que isso, a chama da vingança. Porque agora, meus filhos iam ver quem era realmente a louca da história. Naquela noite, depois de ler e reler a carta umas 20 vezes, dormi com ela embaixo do travesseiro. Não era só papel e tinta. Era minha saída. Minha última chance de retomar a vida que me foi arrancada. E mais do que isso, era a prova de que eu ainda existia, que eu ainda era alguém, que ainda havia gente nesse mundo capaz de me enxergar como ser humano, coisa que meus próprios filhos tinham deixado de fazer, fazia tempo. No dia seguinte, com o coração aos pulos e as pernas trêmulas, pedi para conversar com a assistente social do lugar. Esperei mais de 1 hora até ser chamada para a salinha abafada do fundo do corredor. Quando ela entrou, com aquele sorriso automático e olhar de protocolo, eu fui direto ao ponto e falei: recebi uma herança. Tenho os documentos. Quero sair daqui. Ela me olhou como se eu tivesse dito que ia casar com um ator famoso e me respondeu: Dona Araci, a senhora está sob avaliação, lembra? Seus filhos assinaram um termo de responsabilidade. Não é assim tão simples sair por conta própria. Tirei a carta da bolsa com mãos firmes. Entreguei como quem coloca uma carta de trunfo na mesa. Junto com ela, o telefone da prima, o nome do cartório, o número do advogado da minha tia Matilde. Tudo certinho. E então falei: não tô pedindo favor, tô comunicando. E se a senhora tiver dúvidas, pode ligar agora. Ela pegou os papéis, ainda incrédula. Disse que ia verificar. Mas naquele instante, o jogo já tinha começado a virar. O poder de decisão voltava para minha mão, ainda que aos poucos. Nos 2 dias seguintes, uma correria começou nos bastidores. Me chamaram para conversar, perguntaram da carta, fizeram contato com o cartório, tentaram entender se era verdade. E era. A herança existia. Estava bloqueada, esperando apenas meu reconhecimento formal como beneficiária legal. Quando a notícia chegou aos ouvidos dos meus filhos, foi como jogar querosene em fogo alto. Márcia apareceu na instituição no mesmo dia, toda maquiada, vestida como quem vai a uma reunião de diretoria e disse: Mãe, por que não me contou antes? A gente podia ter resolvido tudo juntas. Eu a encarei por alguns segundos, tentando lembrar da última vez que ela me chamou de mãe, sem um interesse escondido, e perguntei: juntas? Você diz como quando decidiram me internar sem meu consentimento?
Ela tentou rir, desconversar. Disse que era para minha proteção, que estavam preocupados, que o médico recomendou, que a casa estava perigosa. Mas eu não ouvia mais, porque naquele momento, o que me mantinha em pé era o gosto da justiça chegando. O prazer de ver nos olhos dela o medo da mulher que ela tentou apagar. Na manhã seguinte, o advogado da tia Matilde veio me buscar. Um senhor educado, de terno simples e olhar respeitoso. Entramos no carro e eu segurei a alça da bolsa com força. Quando o portão da instituição se fechou atrás de mim, não senti saudade. Não olhei para trás. Aquilo não era casa. Era cela. E eu tinha acabado de conquistar minha liberdade. No caminho até o cartório, ele me explicou tudo com calma. A herança estava em meu nome, sem contestação. Os papéis estavam em fase final. Bastava uma assinatura minha, e em poucos dias, todo o processo estaria resolvido. Havia dinheiro, sim, mas também um terreno grande e uma casa antiga no interior, deixada pela minha tia. O suficiente para recomeçar. Mas mais do que isso, o suficiente para mostrar para quem me jogou fora que eu ainda podia brilhar. Assinei com mão firme, como quem finca uma bandeira de volta no chão, que é seu por direito. Na semana seguinte, tudo foi transferido. A conta bancária recebeu o valor. Os documentos da casa foram registrados no meu nome. E pela primeira vez, em muito tempo, eu dormi em silêncio. Não o silêncio opressor da solidão, mas o silêncio da paz. Aluguei uma casa pequena, charmosa, numa rua tranquila, com um jardim na frente e uma varanda onde o vento assoviava toda a tarde. Era simples, mas era minha, e era livre. Passei a tomar café ouvindo passarinhos. Fui à feira comprar frutas do jeito que eu gostava. Voltei a cozinhar só para mim, e com prazer. Tudo isso com um gosto agridoce, o da liberdade misturada com a tristeza de ter sido abandonada pelos próprios filhos. Mas eu ainda não tinha decidido o que fazer com tudo aquilo. Até que, uma semana depois, recebi uma intimação. Roberto, meu filho, tinha entrado na justiça, alegando que eu não tinha capacidade mental para gerir sozinha uma herança daquele tamanho, que precisava de uma curatela temporária para me proteger. Ou seja, mesmo depois de tudo, eles ainda queriam o controle. Não por amor, mas por medo de me ver no controle de novo. Mas dessa vez, eles mexeram com a velha errada. Quando o carteiro me entregou aquela intimação, meu coração até vacilou por um instante. Não porque eu tivesse medo do que viria, mas porque, mesmo depois de tudo, ainda me surpreendia o quanto meus filhos conseguiam cavar mais fundo na falta de caráter. O documento era claro. Roberto alegava que eu não estava em plena posse das minhas faculdades mentais. Dizia que eu estava confusa, alheia à realidade, suscetível a manipulações, que o dinheiro herdado poderia me colocar em risco, e por isso, ele, o mesmo que me colocou para dentro de uma clínica como se fosse um móvel velho, queria ser o responsável por me proteger. Proteção. Era essa a palavra que eles mais gostavam de usar para esconder o controle. Mas agora, eu não ia mais engolir essas palavras embaladas em falsidade. Era hora de reagir. Na mesma tarde, liguei para o número do advogado que cuidou da minha herança. Pedi que me indicasse alguém de confiança. Alguém que fosse firme, direto e, acima de tudo, sem paciência para a injustiça. Ele me indicou a doutora Denise, uma mulher de fala reta, cabelos grisalhos presos num coque e olhos afiados. No minuto em que ela entrou na minha sala, percebi que eu estava bem amparada. Dona Araci, eu li a intimação e posso te garantir uma coisa. Esse processo é ridículo, mas vamos tratar com seriedade e vamos vencer, ela me garantiu. E foi assim que, pela primeira vez, eu me vi na posição de quem não só reagia, mas contra-atacava. Denise me orientou em tudo. Disse que o mais importante era reunir provas da minha plena lucidez. Exames médicos atualizados, laudos psicológicos, depoimentos de pessoas próximas. Ela sugeriu que eu fizesse um check-up completo e uma avaliação com uma psicóloga forense. Fiz tudo sem hesitar. Sentei na sala daquela psicóloga e contei tudo,
Desde o início. Não apenas os fatos, mas como me sentia. Falei da internação forçada, da sensação de abandono, da dor de ver os filhos tramando pelas minhas costas. Falei com tanta clareza que a mulher chorou. Chorou de verdade. E no fim da consulta me disse: Dona Araci, a senhora não é só lúcida. A senhora é uma fortaleza. Recebi o laudo alguns dias depois. Estava tudo lá, por escrito, com carimbo, firma reconhecida e palavras que me deixaram em pé. Paciente em pleno domínio de suas capacidades cognitivas, emocionais e funcionais. Capaz de gerir seu próprio patrimônio e tomar decisões com plena consciência. Levei o papel até a sala da doutora Denise como quem entrega um troféu. E ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de convicção. Isso vai fazer esse processo ruir antes mesmo de começar, ela me disse. Mas, mesmo com a justiça a meu favor, eu não queria apenas encerrar o processo. Eu queria fazer com que eles sentissem, não com violência nem com grito, mas com a mesma frieza com que me deixaram sozinha naquele quarto frio da clínica. Era a vez deles provarem do próprio remédio. Foi aí que nasceu o meu plano. Comecei a listar todos os momentos em que me senti invisível, todas as datas que eles esqueceram, todos os cafés que preparei à toa, todos os natais em que comi pão velho enquanto eles postavam fotos sorrindo com sogras, primos, amigos, menos eu. Peguei cada memória dolorida e transformei em combustível. E decidi, a forma mais cruel de vingança seria mostrar que eu podia florescer, mesmo depois de tudo que tentaram enterrar, e florescer em silêncio. Liguei para minha advogada e pedi que ela me acompanhasse até a casa antiga da minha tia Matilde, lá no interior. Era uma casa grande com quintal enorme, uma varanda que pegava o sol da manhã inteira. Estava abandonada, com mofo nas paredes, mato alto e cheiro de saudade. Mas eu vi potencial. Eu não via ruína. Eu via um recomeço. Comprei materiais, contratei pedreiros, jardineiros, pintores. Em silêncio, sem contar para ninguém, transformei aquela casa num lar de verdade. E junto com a reforma, veio a ideia. Se eu fui calada, silenciada, descartada, quantas outras senhoras também não foram? Comecei a escrever num caderno velho ideias de um projeto. Um espaço onde mulheres idosas pudessem encontrar abrigo, escuta, dignidade. Nada de asilo, nada de instituição. Um lar, com cheiro de bolo assando, com rede na varanda, com plantas e música tocando baixinho no rádio. No canto da página, escrevi: Projeto Raiz, para quem a família arrancou, mas a vida replantou. Enquanto a casa tomava forma, fui buscando mulheres com histórias como a minha. Conheci a dona Noêmia, que vivia trancada em casa porque o filho dizia que ela se metia demais. Conheci a Alzira, que teve o cartão confiscado pela nora e recebia trocados como mesada. Conheci a Geralda, que morava num quartinho nos fundos da casa da filha e era proibida de receber visitas. Ofereci ajuda, devagar, sem alarde. E quando o processo na justiça começou de fato, foi como se uma avalanche tivesse se formado. Mas dessa vez, eu estava no alto da montanha. No primeiro dia de audiência, entrei no tribunal com a cabeça erguida. Roberto estava lá, de terno mal passado e cara de vítima. Disse ao juiz que não queria ver a mãe passando vergonha na rua, que só queria proteger. Mas o juiz não engoliu. Ouviu meu depoimento, leu os laudos, viu os vídeos, as fotos, os comprovantes das minhas ações. E no fim, disse: a senhora está absolutamente apta a gerir sua própria vida, seu patrimônio e suas decisões. Processo indeferido. Roberto ficou pálido. Márcia, que nem teve coragem de comparecer, mandou uma mensagem fria no dia seguinte dizendo: se a senhora acha que isso é certo, boa sorte. E foi a última vez que ouvi dela por muitos meses. Mas eu estava só começando. A casa ficou pronta no mês seguinte. Inaugurei o projeto Raiz com 3 moradoras. Fiz um café da manhã caprichado com pão de queijo, café coado e bolo de fubá. Coloquei a mesa na varanda com flores do jardim.
E quando sentei ali com aquelas senhoras, ouvindo as risadas, as histórias, os obrigadas sinceros, eu soube. Eu não tinha só vencido, eu tinha renascido. O projeto Raiz nasceu pequeno, tímido, como tudo que começa com alma ferida. Mas bastaram poucas semanas para que ele se tornasse um ponto de luz na vida de quem já tinha se acostumado a viver nas sombras. Cada nova moradora trazia um pedaço de mundo despedaçado, uma história de abandono, uma lembrança que ainda doía, uma cicatriz invisível que ninguém mais se importava em olhar. E ali, naquele espaço de acolhimento e escuta, elas encontravam algo que parecia perdido para sempre. Dignidade. Não era um abrigo, não era um asilo, era um lar. E era isso que fazia toda a diferença. Aos poucos a casa foi se enchendo de vozes. Vozes que cantavam músicas antigas na cozinha, que riam baixinho enquanto faziam crochê na varanda, que se emocionavam contando histórias do tempo em que ainda eram chamadas de mãe, vó, minha rainha. Vozes que estavam caladas há anos e agora transbordavam. As vizinhas do interior curiosas começaram a aparecer. Uma trazia bolo, outra oferecia mudas de plantas. E logo o jardim virou-lhe um pequeno paraíso colorido. Algumas vinham só para conversar, outras pediam conselhos. O boca a boca fez o resto. Em menos de 6 meses, eu já tinha lista de espera. Gente de outras cidades escrevendo cartas, mandando recado por conhecidos, pedindo uma chance de recomeçar. Foi nesse ponto que precisei contratar ajuda. E foi então que apareceu a Solange, uma enfermeira aposentada, viúva, com jeito de mãe e coragem de leoa. Ela dizia que aquilo ali era o que faltava para a vida dela voltar a ter sentido. E eu abracei como quem reencontra uma irmã perdida. Juntas, organizamos melhor os horários. Criamos uma pequena horta. Conseguimos doações de livros de bibliotecas da região e iniciamos oficinas de costura, leitura e até teatro. E o mais lindo era ver as mulheres renascendo. A dona Geralda, que chegou sem falar uma palavra, agora era quem comandava as rodas de conversa. A Noêmia, que tremia de medo só de sair na rua, passou a cuidar do portão com o maior orgulho. Era como se cada uma delas estivesse reconstruindo não só a própria história, mas a minha também. E então, como era de se esperar, a notícia começou a correr. Primeiro saiu uma notinha pequena num jornal local que dizia: Casa no interior abriga idosas abandonadas e vira exemplo de solidariedade. Depois, um site de notícias da região publicou uma matéria mais completa, com fotos do projeto, depoimentos das moradoras e uma entrevista curta comigo, na qual eu dizia coisas como: a idade não é o fim. Às vezes, é o começo de tudo que a gente não teve coragem de viver antes. Foi o suficiente para acender um rastilho de pólvora. Dias depois, começaram a me ligar de rádios, programas de entrevista, grupos de voluntários. Chegou até um pessoal querendo gravar um pequeno documentário sobre o projeto. Eu recusava a maioria. Não por vergonha, mas por medo. Medo da exposição. Medo de que os olhos errados voltassem a se fixar em mim. Mas foi inevitável. Um dia me pegaram desprevenida. Uma repórter que tinha feito uma matéria sensível, bonita, acabou publicando nas redes sociais uma frase minha que viralizou o que dizia: fui internada à força pelos meus filhos, mas hoje sou eu quem decide quem entra e quem sai da minha casa. Essa frase correu como vento, compartilhada inúmeras de vezes. Comentários emocionados, indignados, inspirados. Muita gente dizendo que queria visitar, ajudar, doar. Mas no meio de tudo isso, também vieram eles. Os filhos. Primeiro, Roberto. Mandou uma mensagem curta dizendo: vi a matéria. Espero que esteja feliz. Fria. Como se a minha felicidade o incomodasse. Depois, Márcia. Mais sutil. Mandou um coração e escreveu: parabéns, mãe. Sempre soube que a senhora era forte. Hipocrisia pura. Justamente ela que quis me calar. Eu li as mensagens e não respondi. Porque, diferente de antes, eu já não precisava provar mais nada. Eles sabiam. O mundo agora sabia.
Eu tinha virado exatamente aquilo que eles tentaram impedir. Um exemplo, mas o que eles não imaginavam é que eu ainda tinha muito mais planejado. Na semana seguinte, com a ajuda de um advogado, criei um fundo de manutenção para o projeto. Um dinheiro que sairia direto da minha herança, em nome do projeto Raiz, com cláusulas que impediriam qualquer filho, neto ou familiar de mexer um dedo naquele patrimônio, mesmo que eu morresse no dia seguinte. Cada centavo estava protegido. E mais, abri um testamento público. Informei por vias legais que todos os meus bens estavam vinculados ao projeto. Deixei uma carta anexa, que seria lida apenas em caso de disputa judicial futura. E nessa carta, escrevi o seguinte: se um dia meus filhos tentarem de novo tomar de mim o que não lhes pertence, quero que saibam, o que foi negado a mim em amor, eu neguei em herança. Não por ódio, mas por justiça. A cada ação que eu tomava, a liberdade parecia crescer dentro de mim, e junto dela vinha um tipo novo de força. Não era mais a força de quem sobrevive, era a força de quem vive com propósito. Foi então que certo dia recebi uma visita inesperada. Era meu neto Arthur, filho da Márcia, o mais novo dos meus netos, que sempre foi calado, meio tímido, mas que na infância me chamava de Vovó Araci do Bolinho de Chuva. Ele apareceu ali, com os olhos marejados, um buquê de flores e um envelope na mão. Vó, a senhora me perdoa? Ele disse. Naquele instante meu coração balançou, porque mesmo em meio a tanta dor, ainda existia ali dentro de mim um canto que queria acreditar. Queria que, pelo menos ele, tivesse vindo por amor, e não por interesse. Mas bastava abrir o envelope para entender a verdade. E o que tinha dentro foi o estopim para uma nova reviravolta. Naquele instante, olhando para o meu neto Arthur ali parado na minha varanda, com os olhos brilhando de quem carrega a culpa, ou pelo menos sabe fingir bem, eu quis acreditar que havia sinceridade. Era meu neto, afinal. Lembro até hoje do dia em que ele nasceu. Fui a primeira a segurá-lo porque a Márcia tinha feito cesárea e estava grogue da anestesia. Lembro do cheirinho de talco, do primeiro sorriso banguela. E agora ele estava ali, um homem feito, de olhos baixos e uma expressão que misturava vergonha e expectativa. Ele estendeu o envelope com cuidado, como quem entrega um segredo. Eu peguei, respirei fundo e abri. Dentro havia uma carta, 2 páginas escritas à mão, com letra caprichada que dizia: Querida avó, eu sei que talvez eu seja a última pessoa que a senhora esperava ver bater à sua porta. E, sinceramente, eu também não sabia se teria coragem de vir. Mas depois de tudo que aconteceu e de tudo que eu vi na internet, alguma coisa dentro de mim gritou. Gritou alto. Eu vi a matéria sobre o seu projeto. Vi as fotos, os vídeos, os comentários das pessoas. Vi que a senhora virou exemplo. Vi que a senhora brilhou, mesmo quando todo mundo quis apagar a sua luz. E aí eu entendi o quanto a gente falhou com a senhora. Eu sei que minha mãe e meu tio fizeram coisas que a senhora talvez nunca consiga perdoar. E não tô aqui para defender ninguém. Só tô aqui para dizer que, mesmo calado, mesmo distante, eu nunca deixei de sentir amor. Talvez seja tarde demais, mas eu queria pedir uma chance. Não para herança, não para dinheiro, mas para voltar a ser seu neto. Terminei a leitura com a mão tremendo. A carta tinha palavras bonitas, tinha arrependimento, tinha emoção, mas também tinha uma coisa que aprendi a reconhecer de longe, um certo tom ensaiado demais. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: Vó, eu sei que a senhora deve estar desconfiada, mas eu não vim aqui com segunda intenção. Eu vim porque a senhora é minha raiz. E eu sinto que me perdi quando me afastei da senhora. Poderia ser verdade, mas sabe o que doeu mais? Foi perceber que lá no fundo, mesmo com tudo que vivi, ainda existia em mim aquela vontade tola de acreditar, de abrir os braços e dizer: Vem, meu filho. De fingir que nada aconteceu, de esquecer que meus netos nunca me visitavam,
Fingir que ninguém tentou me internar à força, que ninguém quis me declarar incapaz para meter a mão no que era meu. Mas eu não era mais essa mulher. A dor tinha me endurecido. A solidão me ensinou a não confundir saudade com fraqueza. Convidei ele para sentar. Fiz um café. E ali, olhando nos olhos dele, fui direto ao ponto e falei: Arthur, meu neto, sua carta é bonita, suas palavras tocam, mas você veio aqui por conta própria. Ou alguém mandou? Ele hesitou, engoliu seco, e aí eu soube. Não veio sozinho. Foi sua mãe que mandou, né? Perguntei a ele. Então ele baixou os olhos, e o silêncio dele respondeu por inteiro. Então eu disse: sua mãe quer que você se aproxime, quer que eu baixe a guarda. Porque acha que, se vier pelo neto, eu vou ceder. Ele tentou se explicar, disse que também queria me ver, que a carta era verdadeira. E pode até ser que parte dela fosse. Mas a verdade, nua e crua, é que a visita dele tinha endereço certo. Minha conta bancária. A notícia de que eu havia blindado o patrimônio, deixado tudo pro projeto e excluído os filhos do testamento tinha, evidentemente, chegado até eles. E agora estavam tentando o plano B. Usar os netos. E não era só ele. Dias depois, recebi mensagens de outros netos. Foi a primeira vez desde que nasceram que me mandaram mensagem. Antes de tudo isso, mal me olhavam no rosto. Um mandou áudio com voz de choro. Outra mandou foto de quando era criança no meu colo. Todos tentando reabrir portas que eles mesmos fecharam. E sabe o que é pior? Funciona com muita gente. Porque a vó é bicho mole. Basta um vozinha que a gente derrete. Mas eu... não mais. Naquela noite, sentei sozinha na varanda. O buquê de flores que ele trouxe já estava começando a murchar no vaso. E pensei em tudo que tinha vivido nos últimos meses. Lembrei da clínica, do cheiro de desinfetante, da frieza no olhar dos funcionários, da ausência de tudo que faz a gente se sentir vivo. Lembrei da dor de assinar papéis para provar que eu ainda era capaz de cuidar de mim. Lembrei da sensação de impotência ao ver meu nome num processo inventado pelos meus próprios filhos. E aí, lembrei de outra coisa. Lembrei do dia em que fui ao cartório registrar oficialmente o projeto, do aperto de mão da funcionária, do reconhecimento nos olhos da advogada, da emoção das mulheres ao saberem que tinham um lar garantido, sem risco, sem favor, sem ameaça. Aquele era meu legado. Não ia permitir que ninguém usasse a palavra amor como disfarce para oportunismo. No dia seguinte, mandei uma mensagem para o meu neto Arthur, curta, clara, que dizia: se algum dia você quiser me ver como avó de verdade, venha sem flores, sem carta e sem o nome da sua mãe por trás. Venha com verdade, porque minha casa hoje só recebe quem entra com respeito. E deixei no silêncio. Silêncio que agora não me assustava mais, porque ele já não era mais solidão, era proteção. Mas mal sabia eu que a Márcia não ia parar por aí. Ela tinha mais uma carta na manga, e dessa vez viria de um jeito ainda mais sujo. Não demorou muito para a nova investida da Márcia chegar. Eu já sentia o cheiro da movimentação antes mesmo de qualquer papel bater à minha porta. Era como se o ar ficasse pesado, como se a calma da casa começasse a pressentir o golpe vindo de longe. E quando a notificação chegou, confirmando tudo, eu apenas respirei fundo, como quem já está acostumada a lutar com o sangue da própria carne. Dessa vez, a estratégia foi diferente. A ação judicial vinha travestida de preocupação cívica. Márcia estava tentando invalidar o registro do projeto Raiz, alegando desvio de finalidade patrimonial e uso irregular de herança familiar sem consulta aos herdeiros legítimos. Dizia que o projeto era apenas fachada, que eu estava sendo manipulada por terceiros, que idosos estavam sendo mantidos sem supervisão adequada. Ou seja, ela estava tentando acabar com o lugar que salvou minha vida, e a de tantas outras, usando a própria justiça como arma. Quando levei a papelada para a doutora Denise, minha advogada, ela leu tudo com a testa franzida. Depois largou as folhas em cima da mesa, com um suspiro seco, e falou:
Agora ficou claro. Sua filha não quer você de volta. Quer só o que você construiu sem ela. Isso aqui é mais do que tentativa de controle. É destruição pura. Ela estava certa. A Márcia não queria me proteger. Queria me calar, me apagar de novo. Não suportava ver que a mulher que ela descartou como incapaz agora era manchete, era exemplo, era centro de um movimento que crescia cada dia mais. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. O Projeto Raiz tinha se tornado algo muito maior do que um abrigo de mulheres feridas. Ele era agora um símbolo, um espaço de cura coletiva, uma casa construída com as dores de cada uma que passou por ali. E era impossível lutar contra isso sem levantar poeira. No dia seguinte, reuni todas as moradoras. Sentei com elas na varanda como fazíamos sempre. Só que dessa vez o assunto era outro. Contei sobre a ação, sobre a tentativa de encerrar o projeto. E perguntei com o coração apertado: vocês estariam dispostas a me ajudar a defender esse lugar? A resposta foi imediata. Um coro de afirmações, lágrimas, abraços apertados. A dona Noêmia levantou primeiro e disse: a senhora salvou minha vida, Araci. Eu era um vaso quebrado antes de pisar aqui. Se quiser, eu vou até no fórum com a bengala na mão. Rimos e choramos, juntas. Com o apoio da doutora Denise, começamos a montar a defesa. Pegamos fotos, vídeos, depoimentos das moradoras, relatórios médicos que mostravam a melhora emocional e física de cada uma desde que chegaram. Um fisioterapeuta voluntário que vinha às quartas escreveu uma carta comovente, dizendo que nunca tinha visto um espaço tão vivo e respeitoso com os idosos. E como o projeto era registrado formalmente, com o CNPJ, contador e tudo certinho, a tentativa de Márcia de deslegitimar tudo começou a se enfraquecer. Mas mesmo assim, o processo seguiu. A audiência foi marcada. E eu fui. Dessa vez, não como ré, mas como alguém que sabia exatamente o que representava. Na sala do tribunal ela estava lá, Márcia, bem vestida, penteada, com aquela expressão de falsa serenidade. E do outro lado, eu, de cabeça erguida, cercada por quem realmente me viu. Antes de a juíza abrir a sessão, ouvi uma coisa que nunca mais esqueci. A funcionária que nos recebeu no prédio do fórum me olhou e disse baixinho: a senhora é a da Casa das Mulheres, né? A minha tia mora lá perto. Ela fala da senhora como se fosse santa. Eu sorri. Não porque me senti santa, mas porque percebi. Minha história já não era só minha. Ela tinha se espalhado. Tinha virado voz. Durante a audiência, Márcia tentou usar palavras bonitas, alegações jurídicas, argumentos inventados. Disse que eu era influenciável, que talvez alguém do projeto estivesse se aproveitando de mim. Mas quando a juíza pediu provas, ela não tinha nenhuma. Do meu lado, apresentamos tudo: depoimentos gravados, laudos, certidões e uma carta escrita à mão por todas as moradoras da casa, com assinaturas tremidas, mas carregadas de verdade. A carta dizia: nós, moradoras do Projeto Raiz, afirmamos que aqui encontramos não só um lar, mas o direito de sermos vistas, de sermos ouvidas e de viver com dignidade. Se tirarem isso de nós, é como se tirassem nosso último pedaço de chão. A juíza leu em silêncio e, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, apenas disse: processo indeferido, e aconselho a parte autora que repense o significado de família. Márcia levantou e saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sentada, em silêncio, com os olhos cheios d'água, não de tristeza, mas de vitória. Voltei para casa com o coração leve. E naquele dia preparei um almoço especial para as meninas. Feijão fresquinho, farofa de banana, carne de panela, do jeito que a dona Alzira gostava. E quando nos sentamos para comer, soube que tudo valia a pena. Porque nenhuma herança, nenhum processo, nenhum ataque era mais forte do que o amor que vivia ali. Mas, como a vida é insistente em nos testar, o que veio depois foi ainda mais profundo, porque não foi um inimigo de fora.
Foi alguém que eu jamais imaginei que teria coragem de me decepcionar daquele jeito. Os dias seguintes ao julgamento foram de calmaria, daquelas que a gente até estranha, porque já se acostumou tanto com a turbulência que o sossego parece armadilha. Mas eu aproveitei. Retomei as caminhadas pelo jardim, sentei na varanda para ouvir os passarinhos e, nas noites de céu limpo, deitei na rede do quintal só para olhar as estrelas. Era como se o universo, por fim, tivesse me devolvido o direito de respirar sem medo. O projeto Raiz seguia firme. As senhoras andavam com um brilho no rosto, ocupadas com suas tarefas. A horta estava mais viva do que nunca, com cheiro de manjericão, alecrim, couve fresquinha. As oficinas de bordado estavam cheias. A casa transbordava de vida. E eu mesmo, depois de tudo, me sentia completa. Foi nessa época que a Solange, a enfermeira que trabalhava comigo desde o começo, começou a se destacar ainda mais. Ela era eficiente, solícita, querida por todas. Cuidava da agenda médica, organizava os remédios, recebia as doações e sempre me tranquilizava dizendo: "Pode deixar que eu resolvo, dona Araci." E eu confiava. Talvez até demais. Com o crescimento do projeto, eu fui sendo orientada a deixar a parte burocrática nas mãos dela. Pagamentos, contratos com fornecedores, prestação de contas. Tudo passava pelo crivo da Solange. E como ela tinha experiência e eu estava ocupada com outras demandas, aceitei. Assinei procurações limitadas, dei acesso parcial às contas vinculadas ao projeto, sempre com acompanhamento do contador, claro. Mas deixei que ela administrasse boa parte das rotinas financeiras. Por um tempo tudo parecia normal, até que comecei a notar pequenos atrasos, pagamentos que não batiam, notas fiscais que sumiam e, o mais estranho, alguns voluntários começaram a sumir sem explicação. Quando perguntei, ouvi desculpas vagas como: mudaram de cidade, tiveram problemas pessoais. Uma tarde, ao revisar os registros do banco com o contador, veio a primeira dúvida séria. Um valor expressivo havia sido transferido para uma conta pessoal, identificada como prestação emergencial. E essa conta era da própria Solange. O contador me mostrou em silêncio, com o rosto sério, e naquele instante, o sangue me gelou. Chamei ela para conversar, sem acusar, sem julgar, só queria entender. Ela chegou como sempre, de jaleco, sorriso discreto, cabelo preso. Sentou-se à minha frente na varanda com as mãos no colo. Então eu fui direto ao ponto e falei: "Solange, encontrei uma movimentação estranha. Você pode me explicar essa transferência?" Ela hesitou. Abaixou os olhos e me disse: "Foi só um adiantamento. Eu estava com um problema em casa. Ia repor assim que o salário caísse. Não achei que fosse incomodar. A senhora sempre confiou em mim. A justificativa era boa. Ensaio perfeito. Mas a pulga já tinha entrado atrás da orelha. Porque junto com aquela movimentação, vieram outras. Pequenas quantias. Compras em nome do projeto que nunca chegaram. Notas duplicadas. Serviços pagos e não realizados. Passei a investigar. Fui até fornecedores. Liguei para quem havia doado. Falei com voluntários que haviam sumido. E então, tudo veio à tona. Solange estava desviando dinheiro, desde os primeiros meses. Usava o nome do projeto para fazer compras pessoais, alegava custos que não existiam e ainda controlava os fluxos para esconder rastros. Tinha até se aproximado de uma das moradoras mais frágeis, convencendo a idosa a assinar papéis sem saber o que estavam autorizando. Era traição. Pura, fria, dolorosa. Quando confrontei Solange pela segunda vez, com documentos na mão, ela não negou. Tentou justificar. Disse que estava desesperada, que tinha dívidas, que não queria me prejudicar. Chorou, pediu perdão. Mas eu fiquei em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não consegui dizer uma palavra. Ela foi demitida na hora. Os advogados entraram com o processo. E eu fiquei ali, parada na sala com o rosto imóvel, o peito apertado, sentindo tudo ruir de novo. Porque não era o dinheiro, era a confiança.
Era o fato de que, mais uma vez, alguém que eu ao acolhi usou o que eu tinha de mais sagrado. Naquela noite, fui dormir sem jantar. Olhei para o teto do quarto e pensei, será que eu nunca vou conseguir só viver em paz? As moradoras sentiram. Todas. A energia mudou. O assunto correu entre elas. Algumas choraram. Outras se revoltaram. A dona Geralda me abraçou e disse, não desiste da gente não, Araci. A senhora é tudo o que a gente tem. E aquilo doeu ainda mais. Porque, mesmo machucada, eu era pilar. E pilares não caem, mesmo quando racham por dentro. No dia seguinte, reuni todas na varanda e falei, eu não vou desistir, nem de vocês, nem de mim. A Solange caiu, mas o que a gente construiu, ninguém derruba. E naquele momento, enquanto todas se levantavam e me aplaudiam com os olhos cheios d'água, eu soube que ainda havia força aqui dentro. Mas o mundo ainda não tinha terminado de me testar. Porque uma notícia vinda da cidade vizinha mudaria o rumo da minha vida mais uma vez. Uma notícia que envolvia o nome do meu passado. Um nome que eu não ouvia há mais de 30 anos. E que agora voltava como um fantasma. Era uma manhã comum. Céu limpo, cheiro de pão saindo do forno e passarinhos fazendo festa no quintal. Eu estava sentada na varanda, anotando no caderno de receitas uma mistura nova de chá que a dona Alzira tinha inventado quando o telefone da casa tocou. Solene, como se carregasse um segredo. A voluntária mais nova, uma moça tímida chamada Lúcia, atendeu. Depois de poucos segundos, me chamou com um olhar estranho, entre o espanto e a cautela, e me disse, Dona Araci, é uma advogada. Ela quer falar só com a senhora. É sobre um testamento. Testamento? Na hora meu coração parou. A primeira coisa que me veio à mente foi medo. Será que algum parente distante morreu e deixou dívida no meu nome? Ou será mais uma armadilha da Márcia? Peguei o telefone devagar e disse, alô? Do outro lado da linha uma voz feminina respondeu, Dona Araci, aqui é a doutora Carla Monteiro. A senhora foi citada num testamento deixado por um senhor chamado Almiro Fernandes de Azevedo. Sei que o nome pode não parecer familiar, mas ele deixou instruções expressas para que a senhora fosse encontrada. Almiro Fernandes. O nome caiu como uma pedra no fundo do meu estômago. Não era só familiar, era inesquecível. Almiro tinha sido meu primeiro amor, ainda nos anos 60. Nos conhecemos quando eu tinha 17 anos e era cheia de sonhos e ilusão. Ele era mecânico, tinha mãos grandes, riso fácil e um jeito de me olhar que me fazia esquecer do mundo. Passamos 2 anos juntos, até que a vida nos separou. Meu pai não aprovava. E na época, o mundo era cruel com quem não seguia as regras da família. Almiro foi embora para uma cidade vizinha e nunca mais nos falamos. A notícia de que ele estava vivo até pouco tempo e que tinha deixado algo para mim me tirou o chão. No meio daquele turbilhão de lembranças, perguntei à advogada. Doutora, ele deixou o quê, exatamente? Então ela me respondeu. Um terreno, uma carta e uma quantia em dinheiro. Está tudo formalizado. Mas o mais importante, segundo ele, é que a senhora leia a carta. Foi o último pedido dele antes de partir. Dias depois fui até a cidade onde Almiro morava. Entrei no escritório da doutora Carla com um frio no peito e as mãos suadas. Ela me recebeu com delicadeza, ofereceu água e, sem rodeios, me entregou a tal carta. Era um envelope pardo, envelhecido, com meu nome escrito à mão. O mesmo traço que eu me lembrava, com as letras caprichadas e um pouco inclinadas para a direita. Abri com cuidado. Na carta dizia, Minha querida Araci, se essa carta chegou até você, é porque já não estou mais nesse mundo. Mas antes de partir, eu precisava te contar que nunca te esqueci. Vivi minha vida como pude, com dignidade, mas com um vazio que só você entenderia. Sempre soube que você seguiu seu caminho. Teve sua família, seus filhos, suas batalhas, mas queria que soubesse que aquele amor nosso, mesmo breve, nunca me saiu do peito. Quando soube que você estava viva, que tinha sido internada à força,
que estava lutando para construir algo tão bonito. Eu chorei. Me doeu saber que te fizeram sofrer, mas me encheu de orgulho ver a mulher forte que você se tornou. Não tive filhos, nem sobrinhos, e tudo o que tenho não é muito, mas quero que fique com você, porque se tem alguém nesse mundo que sabe transformar dor em esperança, é você. Obrigado por ter existido na minha vida. Com todo o meu carinho, Almiro. Chorei, como há muito não chorava, porque aquele homem que a vida tinha arrancado de mim lá atrás, agora voltava, não para reabrir feridas, mas para selá-las, com ternura, com memória, com reconhecimento. A doutora Carla me explicou que o terreno deixado por ele era simples, mas valioso. Uma chácara nos arredores da cidade, com árvores frutíferas, um galpão antigo e um pequeno riacho. E o valor em dinheiro era suficiente para duplicar o tamanho do projeto Raiz. Voltei para casa em silêncio, com um envelope no colo, apertado contra o peito. E à noite, reuni todas as moradoras. Contei quem foi Almiro, o que ele tinha deixado e o que eu queria fazer com aquilo. Eu quero abrir uma segunda casa, falei para elas, com mais quartos, mais vagas, mais acolhimento. Não quero que mais nenhuma mulher envelheça sentindo que é um peso. Vamos chamar de Raiz Doida. Aplausos, emoção e abraços. E pela primeira vez, em muito tempo, senti que o passado finalmente tinha feito as pazes comigo. Mas enquanto eu organizava a expansão, outra notícia começou a rondar os corredores da minha vida. Uma movimentação estranha nos bastidores. Alguém tentando se infiltrar. E dessa vez, não era nem a Márcia, nem a Solange. Era alguém do governo municipal. E o que eles queriam ia botar tudo em risco. Tudo começou com um convite educado. Recebi uma carta oficial, timbrada com o brasão da prefeitura da cidade vizinha. Era um ofício assinado pelo secretário municipal de assistência social, convidando-me para uma reunião, em caráter amistoso, a fim de discutir possibilidades de parceria e ampliação de impacto social do projeto Raiz. De início pareceu algo positivo. Afinal, qualquer ajuda que viesse somar era bem-vinda. Ainda mais agora que eu começava a pensar na segunda casa. O Raiz Gundo, como carinhosamente chamamos. Mas tinha algo naquela carta que me incomodava. O tom era polido, demais, formal demais, distante do tipo de solidariedade que move nosso projeto, onde tudo é construído com verdade, suor e afeto. Mesmo assim, fui. Cheguei à sede da secretaria vestida com minha melhor blusa de renda e um colar antigo que minha mãe me dera quando me tornei avó. Me receberam com café, sorrisos largos e tapinhas nas costas, sorrisos falsos, daqueles que não chegam nos olhos. O secretário, um homem elegante e vaidoso chamado Dr. Jader, começou a reunião elogiando o projeto me dizendo: Dona Araci, o que a senhora está fazendo é admirável. A cidade inteira fala da senhora. O projeto Raiz virou referência, sabia? Temos interesse em transformar isso em política pública. Expandir, levar esse modelo para as regiões mais carentes. E, claro, com o devido apoio institucional. Até ali, tudo parecia uma boa proposta. Até que ele continuou. Com o apoio da prefeitura, poderíamos fazer uma grande inauguração da nova unidade, com cobertura da imprensa, presença de autoridades, uma cerimônia bonita, como a senhora merece. Seria um marco. E, claro, poderíamos contar com a sua presença em eventos futuros, participações em campanhas, entrevistas, enfim, mostrar para o povo que estamos ao lado de iniciativas como a sua. Na hora, entendi tudo. Eles queriam usar o projeto como vitrine, transformar minha luta em palanque político. Não era apoio, era oportunismo. Fiquei em silêncio por um instante, olhando aquele homem que falava com tanta facilidade sobre impacto social, sem nunca ter pisado numa casa onde dormem 4 senhoras no mesmo quarto, porque o frio é mais fácil de aguentar junto. Então respondi com a voz firme: Doutor Jader,
O senhor sabe quantas das mulheres que vivem comigo foram colocadas para fora pelos próprios filhos? Sabe quantas delas nunca mais receberam uma visita? Sabe quantas comem caladas porque ainda carregam vergonha de ter sido tratadas como lixo? Ele se remexeu na cadeira, desconfortável. E eu continuei. Com todo respeito, doutor, o que a gente faz ali não é bonito. É necessário. E o dia em que isso virar campanha, deixa de ser verdadeiro. Ele tentou contornar, disse que eu estava entendendo mal, que a intenção era genuína, que o projeto podia crescer mais com ajuda política. Pode ser, eu disse, mas o preço que o senhor quer cobrar, eu não pago. O projeto Raiz não tem dono, doutor, nem partido. E se tiver que continuar do tamanho que é, com as doações que recebe, com os voluntários que ama, então será assim, porque pelo menos continua limpo. Me levantei, agradeci a oportunidade e fui embora. Naquela mesma semana começaram as primeiras retaliações. Um fiscal da vigilância sanitária apareceu para verificar as condições do imóvel. Depois, o caminhão da coleta de lixo ficou 2 semanas sem aparecer. Uma doação de alimentos que sempre chegava de um fornecedor parceiro foi misteriosamente redirecionada para outro projeto da cidade. Não demorou para entender que estavam tentando me minar, cortar pelas beiradas, secar a fonte. Mas eu não me assustei. A dor ensina a gente a ser forte. E toda vez que tentavam calar minha voz, ela ecoava mais alto entre aquelas paredes que a gente pintava juntas, com tinta doada e mãos calejadas. As moradoras sentiam, claro. Algumas ficaram preocupadas. Outras se revoltaram. A dona Zuleika, mais radical, até sugeriu que fizéssemos um abaixo-assinado e levássemos até a Câmara Municipal. Mas eu sabia que não era esse o caminho. Não queria transformar o projeto numa arena de guerra. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era da repórter que havia feito a primeira matéria sobre o projeto Raiz, ainda quando ninguém sabia direito quem eu era. Ela disse: Dona Araci, tô sabendo de umas movimentações estranhas. Gente tentando usar seu nome. Projeto sendo pressionado. Posso te visitar? Fazer uma nova matéria? Respirei fundo. Por um lado, queria fugir da exposição. Por outro, talvez fosse a hora certa de mostrar ao mundo que, mesmo atacada, a gente não recua. Então eu falei: venha, minha filha. A gente vai servir café e pão de queijo. Mas traga também seus olhos atentos. Porque o que vão ver aqui é o que muita gente finge não enxergar. E foi assim que uma nova reportagem saiu. Dessa vez, mais profunda. Mostrando o dia a dia, as histórias das moradoras, as dificuldades e as ameaças veladas que o projeto vinha enfrentando. Mostrando que a solidariedade, mesmo pequena, pode incomodar os grandes. E mais uma vez, viralizou. E mais uma vez, o nome Araci virou escudo. Mas também alvo. Porque, dessa vez, quem apareceu foi o próprio prefeito. E o que ele veio propor era indecente demais para ser ignorado. Foi numa manhã chuvosa que ele apareceu. Sem aviso prévio, sem cerimônia. O carro preto com vidros escuros parou bem em frente ao portão do projeto Raiz. A dona Zuleika, que admirava a chuva pela janela, viu e correu para me chamar. Araci, tem homem engravatado aí fora. E parece que é coisa grande. Saí devagar, enxugando as mãos no avental. E lá estava ele, o prefeito da cidade vizinha, acompanhado de 2 assessores, um sorriso forçado nos lábios e um guarda-chuva segurado por outro. Porque ele mesmo, claro, não podia se molhar. Dona Araci, finalmente nos encontramos, ele disse. Sou o prefeito Otacílio Lemos. Vim pessoalmente conhecer esse projeto tão falado. Não estendi a mão. Apenas abri o portão e disse: pois entre. Aqui a gente serve café, mas não promete aplauso. Ele riu, meio sem graça. Sentamos na sala. O cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno se espalhava pela casa. As moradoras, curiosas, observavam de longe. E ele começou seu discurso, como se estivesse numa coletiva de imprensa dizendo: Dona Araci, seu projeto é um exemplo.
E como representante do povo não posso deixar de reconhecer. Aliás, estou aqui com uma proposta irrecusável. E então veio a indecência travestida de gentileza. Ele continuou. Queremos transformar o Projeto Raiz num programa oficial do município. Vamos ceder verba, ampliar a estrutura, contratar equipe técnica. Mas, claro, com uma condição. Suspirei. Sabia que vinha o mas. Então ele disse, a senhora continua como símbolo do projeto, mas deixa a gestão nas mãos do nosso comitê técnico. E, para viabilizar tudo com agilidade, precisamos que a senhora assine um termo de cooperação, cedendo os direitos de imagem e a direção administrativa ao município. Fiquei em silêncio por um tempo. Olhei para as mãos dele tão limpas, tão bem cuidadas, e pensei nas minhas, calejadas, com cheiro de sabão em barra. Mãos que tinham limpado o chão, servido comida, acolhido o choro. E pensei também na primeira vez que vi aquela casa, quando ainda era só eu, e um sonho que ninguém acreditava. Pensei nas mulheres que chegaram com os olhos apagados e hoje riam soltas no quintal. Pensei em Almiro, no testamento, na carta, no porquê de ele ter confiado tudo em mim. E então respondi. O senhor quer me dar um cargo, prefeito, mas eu não pedi status. Pedi respeito, e o senhor quer tomar o que a gente construiu com amor e pintar com as cores da sua campanha. Ele tentou argumentar. Disse que eu não estava pensando grande, que aquilo era progresso, que a cidade precisava mostrar resultado. Mas eu cortei, com voz baixa. O senhor quer progresso? Então vá até as casas onde mulheres idosas vivem trancadas, esquecidas, e traga uma para morar aqui. Vá ouvir uma história antes de transformar vidas em números de planilha. O prefeito se irritou, levantou da cadeira e falou. A senhora está cometendo um erro. A senhora está recusando-se o futuro. Me levantei também e disse. Eu já tive muito futuro arrancado, doutor. Agora eu quero o presente. Quero viver cada dia sabendo que a gente construiu isso com dignidade. E isso o senhor não compra. Ele saiu sem se despedir. Os assessores desconcertados atrás dele. Naquela tarde caiu uma tempestade. Daquelas que a gente só vê uma vez por ano. Mas ali dentro da casa, o calor humano resistia. E enquanto o vento balançava as cortinas, eu tive certeza. Tinha feito a escolha certa. No dia seguinte vieram novas ameaças. Uma inspeção surpresa da prefeitura. Um bloqueio temporário da conta do projeto. A suspeita de irregularidade no alvará sanitário. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas foi aí que algo surpreendente aconteceu. A reportagem da jornalista Lúcia, que havia saído dias antes, caiu nas mãos de uma promotora pública do estado. E essa mulher, ao ler, se comoveu. Entrou em contato com a redação. Pediu mais detalhes e decidiu investigar por conta própria. Dias depois, recebi uma ligação dela. Ela me disse, Dona Araci, estou indo pessoalmente até aí. E se tudo que li for verdade, a senhora não está mais sozinha. Dias depois ela chegou com uma equipe discreta, mas eficaz. Visitou a casa, entrevistou as moradoras, leu os papéis, ouviu cada história e saiu de lá dizendo: esse lugar devia ser modelo para o país inteiro. Poucos dias depois, o prefeito Otacílio foi intimado. As manobras políticas que ele tentou usar para pressionar o projeto estavam sendo investigadas. A promotora abriu um processo por abuso de poder. O silêncio tomou conta do gabinete dele e as ameaças cessaram. O projeto Raiz, mais uma vez, sobreviveu. Mas mesmo com tudo isso, havia algo que ainda me tirava o sono. Algo que eu precisava resolver antes de seguir. Porque, apesar de tudo, havia um vazio que não preenchia. A ausência de uma das pessoas que eu mais amei na vida. E que também me decepcionou profundamente. Demorei meses para admitir isso para mim mesma. Mas a verdade é que, mesmo com tudo que conquistei, com toda a força que descobri dentro de mim, ainda havia uma ferida aberta. Um buraco silencioso. E ele tinha nome. Márcia. Ela era minha filha. E por mais que tenha me feito mal,
Por mais que tenha tentado me apagar, ainda era parte do que eu fui um dia. Parte de mim. E eu precisava olhar nos olhos dela uma última vez, não por reconciliação, mas por encerramento. Era uma tarde fria quando decidi ir atrás. Fiquei sabendo por parentes distantes que ela estava trabalhando em um bairro de classe média alta, depois de ter conseguido um cargo de confiança como diretora de um órgão municipal. Fui até lá de táxi. Levei comigo apenas a bolsa de couro velha que sempre me acompanhava, e o coração batendo acelerado, como se fosse a primeira vez que eu fosse falar com ela. O prédio era moderno, cheio de vidros espelhados, e um porteiro que me olhou de cima a baixo antes de perguntar: "A senhora tem agendamento?" Vim falar com a diretora Márcia Albuquerque. Falei: "Sou a mãe dela." O homem gelou. Me encarou com aquele olhar de quem não sabia se ligava para a segurança ou para a consciência. Mas, sem saber o que fazer, apenas pegou o interfone e avisou. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, uma recepcionista apareceu e me conduziu até uma sala fria, de paredes brancas e móveis novinhos. Márcia estava lá. Usava um terninho bege, salto alto, cabelo preso com laquê. Parecia uma escultura, imóvel, dura, sem nenhuma expressão no rosto. "O que você quer?" ela perguntou. Não houve abraço, nem um "mãe", nem sequer meu nome. Engoli em seco e disse: "Eu vim encerrar o que ficou aberto. Não vim pedir nada, não vim chorar. Só quero dizer que você conseguiu o que queria. Tá no topo, tem status, tem cargo. Eu sigo do meu jeito, mas em paz. E espero que você também consiga encontrar a sua." Ela deu uma risada seca e falou: "Em paz? Você destruiu minha reputação. Todo mundo agora acha que eu sou um monstro. E sabe por quê? Porque você virou a queridinha da mídia. Porque resolveu sair por aí dizendo que é vítima." "Eu não disse nada", respondi. "Foram os fatos que falaram por si. As pessoas enxergaram a verdade, Márcia. Eu só sobrevivi." Ela se levantou da cadeira e foi até a janela, como se aquilo a protegesse das palavras, e disse: "Você devia ter ficado quieta. Velha como você, era para estar num asilo. Mas não, tinha que aparecer, virar mártir. E ainda por cima herdar aquele dinheiro, aquele terreno. Era isso que te faltava, né? Um milagre." Nesse momento senti algo dentro de mim se quebrando de vez. Era a última rachadura. O último pedaço de esperança. "Eu te amei, minha filha", eu disse. "Amei muito. Mesmo quando você me expulsou. Mesmo quando tentou me destruir. Mas a partir de hoje, eu me permito viver sem carregar mais essa dor." Ela se virou com os olhos marejados, mas sem derramar nenhuma lágrima, e disse: "Se você veio aqui para me perdoar, tá perdendo tempo." "Não", eu respondi. "Eu vim para me libertar." E então saí. Lá fora, o céu estava encoberto, mas sem chuva. O vento soprava gelado, mas não me incomodava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia leveza. Voltei para casa com o coração calmo, não por ter resolvido algo com ela, mas por ter resolvido comigo. Naquela noite, chamei todas as moradoras da casa para uma roda no quintal. Acendemos uma fogueira improvisada e cada uma escreveu, num papelzinho, algo que queria deixar para trás. Eu escrevi uma única palavra: culpa, e queimei ali, de verdade, em silêncio. Porque, para recomeçar, às vezes é preciso queimar o que já não nos serve mais. Mas ainda havia uma última surpresa me esperando. Algo que eu jamais teria imaginado. Uma das moradoras mais novas, recém-chegada e muito calada, me procurou dizendo que tinha algo importante para contar. Algo que ligava ela ao meu passado. Ela se chamava Joana. Tinha chegado ao Projeto Raiz há poucas semanas, encaminhada por uma assistente social de outra cidade. Era quieta, discreta, sempre com os olhos baixos e as mãos ocupadas, ora tricotando, ora lavando louça, ora organizando armários como se quisesse se tornar invisível. Eu notei logo de cara que havia uma dor ali, uma dor que não se dizia em voz alta, mas que tremia nos dedos. Mas, como sempre faço, esperei o tempo dela.
porque cada mulher que passa pelo portão da nossa casa tem sua própria hora de florescer. E a dela chegou numa noite em que o silêncio pesava mais do que o vento frio que entrava pelas frestas. Ela bateu na porta do meu quarto com a voz baixa e disse: Dona Araci, posso falar um minuto? Claro, minha filha. Entra. Eu respondi. Então ela entrou, sentou-se na cadeira de vime e começou a chorar, sem dizer nada. Um choro contido, daqueles que a gente segura por tanto tempo, que quando solta, parece que vai afogar. Esperei. E então ela falou: Eu precisei criar coragem para te contar, mas não aguento mais esconder. Eu conheci o Sr. Almiro. Na hora minha espinha arrepiou. Oh, Almiro? Sim, ela disse. Meu pai trabalhava com ele. E quando eu era criança, ele me tratava como se fosse da família. Dava presente no meu aniversário, levava a gente para passear. Ele era muito próximo. Mas o mais estranho é que minha mãe sempre disse que, se um dia me acontecesse alguma coisa, era para eu procurar uma mulher chamada Araci, que ela era a única pessoa no mundo que saberia o que fazer comigo. Meus olhos se encheram. Sua mãe? Como ela se chamava? Perguntei. Lourdes, ela disse. Lourdes Amarante. Meu coração parou. Lourdes. Eu me lembrei dela. Tínhamos sido amigas quando jovens, companheiras de trabalho numa fábrica de costura, nos tempos duros da juventude. Foi ela quem me consolou quando Almiro foi embora. Foi ela quem soube, antes de todos, que eu estava grávida. E depois, que perdi a criança. E agora, sua filha, estava ali, sentada na minha frente, machucada, perdida e, de alguma forma, protegida por um laço invisível que atravessou décadas. Joana, sua mãe, ela está viva? Perguntei. Ela balançou a cabeça com os olhos marejados e disse: Faleceu há 2 anos, câncer. E antes de morrer, me contou muita coisa. Disse que eu tinha um anjo guardião, alguém que ela não podia me apresentar em vida, mas que um dia cruzaria meu caminho. E me deixou uma carta. Mas eu só tive coragem de abrir quando já estava aqui, quando vi seu nome na porta. Ela tirou da bolsa um envelope amassado, com o meu nome escrito à mão. Abri com mãos trêmulas. A carta dizia: Araci, se essa carta te encontrou, é porque Denise chegou até você. Obrigada. Obrigada por tudo, mesmo sem saber. Você foi a mulher mais forte que conheci. E mesmo quando a vida nos afastou, sempre te carreguei comigo. Cuide da minha filha. Ela tem o coração bom, mas sofreu demais. E eu não tive tempo de prepará-la. Almiro também sempre te amou. Ele nunca escondeu isso de mim. Que a vida, de alguma forma, tenha acertado as contas com a senhora. Com todo carinho, Lourdes. Terminei a leitura em silêncio. As lágrimas escorriam sem pressa. Denise me olhava como se não soubesse se podia me abraçar. Então abri os braços. E ela veio. E ali, naquele quarto simples, 2 histórias quebradas se colaram. Como peças de um quebra-cabeça que a vida demorou a montar, mas que agora fazia sentido. Nos dias seguintes, Denise floresceu. Passou a cuidar do jardim com paixão. Criou uma pequena estufa de mudas. E aos poucos foi conquistando as outras moradoras com seu jeito calmo, mas determinado. E eu ganhei algo que não sabia que ainda podia ter. Uma espécie de filha do destino. Uma continuação. Mas a vida, essa costureira de surpresas, ainda guardava um último ponto de virada. Porque, numa manhã qualquer, recebi uma carta registrada em nome do Projeto Raiz. Era de um escritório de advocacia da capital. E dizia que um novo processo havia sido aberto, em meu nome. Só que desta vez, eu não era a ré. Eu era a autora. E quem estava sendo processada era a prefeitura inteira. A carta chegou num envelope grosso com selo dourado e assinatura oficial. Dentro havia um comunicado formal emitido por um escritório jurídico que eu nunca tinha ouvido falar. Começava assim: Prezada Senhora Araci Albuquerque, em virtude de investigação iniciada pelo Ministério Público Estadual, e com base em depoimentos públicos, reportagens jornalísticas e visitas técnicas realizadas à instituição conhecida como Projeto Raiz,
Foi determinado o ingresso de ação coletiva de reparação e responsabilidade civil, por danos morais, institucionais e humanos cometidos pelo poder público municipal. Tive que reler 3 vezes, porque aquilo não era um processo contra mim. Era um processo por minha causa, em meu nome e em nome de todas as mulheres que passaram pela casa. A promotora, a mesma que havia nos visitado semanas antes, tinha aberto por iniciativa própria uma ação contra a prefeitura por abuso de poder, omissão institucional e perseguição política. Ela usou como base a série de retaliações que sofremos após eu recusar alianças com o prefeito e seu secretariado. E anexou como provas os relatos de moradoras, matérias de jornal, vídeos, fotos, registros de doações bloqueadas. Tudo, mas havia mais. Ela solicitava que eu fosse nomeada emérita como fundadora de um modelo de acolhimento reconhecido oficialmente pelo Estado. Uma espécie de título simbólico, mas que abriria portas para que outras casas semelhantes recebessem incentivos reais, sem precisar se curvar a interesses políticos. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. E, acima de tudo, era sobre visibilidade. Sobre mostrar que mulheres como eu, velhas, invisíveis, descartadas, podiam sim ser centro de mudança, de revolução silenciosa, de reconstrução. Reuni as moradoras no quintal naquela mesma tarde. Contei tudo, sem floreio. Isso aqui não é só meu, eu disse. É nosso. Cada uma que passou por essas paredes deixou um tijolo, um pedaço de coragem, um grão de resistência. Esse processo é uma reparação que carrega todos os nossos nomes. Elas choraram, riram, se abraçaram. Algumas, como a dona Cidinha, que já não falava muito, levantaram e disseram: achei que ia morrer sem ver justiça nesse mundo. Mas hoje posso dormir em paz. Nos dias seguintes, repórteres voltaram. Matérias foram gravadas. A imprensa local tentou transformar tudo em espetáculo, mas eu fiz questão de manter o foco. O projeto era sobre elas, não sobre mim. Recebi convites para palestras, prêmios, entrevistas. Recusei a maioria. Só aceitei um convite da Universidade Federal da região para participar de uma roda de conversa sobre envelhecimento e acolhimento. Fui. E levei comigo 3 moradoras. Elas falaram, contaram suas histórias, deram seus nomes. E naquele auditório cheio de jovens, estudiosos e professores, vi algo que me emocionou mais do que qualquer aplauso. O respeito nos olhos de quem ouvia. Na volta no ônibus, uma das meninas me perguntou: Dona Araci, a senhora se arrepende de alguma coisa? Fiquei em silêncio um tempo. Depois respondi: me arrependo de ter demorado tanto para me libertar da culpa. Mas nunca me arrependi de recomeçar. Nunca é tarde demais para virar a mesa. Já em casa, sentei na varanda com Joana. O sol se punha devagar, tingindo tudo de dourado. Ela me entregou um envelope e disse: isso chegou para a senhora hoje à tarde. É do cartório de registro de imóveis. Abri. Era o documento oficial da transferência do terreno deixado por Almiro. Agora estava em meu nome. E com isso, a segunda unidade do projeto Raiz podia finalmente sair do papel. Levantei os olhos, emocionada, e falei: vamos começar a obra mês que vem. Ela sorriu e disse: posso cuidar do jardim? O jardim vai ser seu, minha filha. Eu respondi. Mas no fundo, eu sabia que mesmo com tudo isso, havia uma última peça ainda solta no tabuleiro. Alguém que eu não via há tempos. Alguém que, apesar de tudo, ainda carregava meu sangue. Era um fim de tarde calmo, daqueles em que a gente senta na varanda só para escutar o vento entre as árvores. Eu estava com uma xícara de chá de camomila nas mãos, observando as moradoras cuidarem da horta, quando vi um carro pequeno parar diante do portão. Dele desceu uma moça jovem, de cabelo cacheado preso num coque alto, vestida com simplicidade, mas com os olhos cheios de mundo. Ela se aproximou devagar, como quem pisa num terreno sagrado. Boa tarde! É aqui o projeto Raiz? Ela perguntou para as meninas. É sim, minha filha. Seja bem-vinda, elas disseram. Eu estou procurando pela dona Araci.
ela disse. Quando ouvi meu nome, olhei para ela. De longe não reconheci, mas quando cheguei perto, vi. Era Letícia, a filha mais velha da Márcia. Na hora, o mundo pareceu parar por um segundo. Letícia. Fazia anos que não via aquela menina. Ela havia se mudado para uma cidade distante depois que casou e perdemos o contato. Convidei ela para sentar. Então ficamos ali na varanda. Ela olhava ao redor com curiosidade, como se tentasse entender o que fazia aquele lugar resistir. Eu precisei vir, sabe? Ela me disse. Minha mãe infelizmente falou muito mal da senhora. Só dizia que era teimosa, dramática e que tinha escolhido viver longe da família. Mas eu queria tirar minhas próprias conclusões. Fiquei em silêncio. O que havia para dizer? Mas ela continuou. A primeira vez que ouvi falar do projeto Raiz foi na internet. Depois vi uma reportagem. E quando vi a foto da senhora, algo me tocou. Aqueles olhos, aquela força. Engoli em seco e perguntei. Por que você não tentou falar comigo antes? Eu fiquei com medo, ela disse. Sabia que a senhora havia sido muito machucada e que estava magoada. Queria dar um tempo para amenizar as feridas. Também senti muita vergonha pelo o que minha mãe fez. Então ela tirou da bolsa um pequeno envelope e falou. Eu escrevi isso há 2 anos, mas nunca tive coragem de entregar. Hoje senti que era o momento. Abri. Era uma carta curta, mas honesta que dizia. Vó, se um dia isso chegar até você, quero que saiba que eu nunca te esqueci. Mesmo que não tivéssemos contato, mesmo que eu não soubesse da sua história toda. Eu só queria ter tido a chance de ter você mais por perto. Espero que ainda haja tempo. Com carinho, Letícia. Olhei para ela. Os olhos eram os mesmos que os meus. O mesmo castanho escuro profundo. O mesmo traço cansado, mas cheio de esperança. Você quer conhecer o projeto? Perguntei. Quero, ela disse. Mas mais do que isso, quero conhecer melhor você e todas suas histórias. E assim foi. Nas semanas seguintes, Letícia passou a visitar a casa sempre que podia. A ajudava nas oficinas, conversava com as moradoras, ouvia histórias como quem aprende sobre o mundo com o coração aberto. Num domingo, enquanto regávamos as plantas, ela me disse. Vó, eu tô pensando em mudar de curso. Tava fazendo administração, mas acho que quero seguir serviço social. Eu sorri e disse. Segue o coração, minha filha. Ele sabe onde a gente faz morada. Letícia se tornou presença constante. Trouxe luz, trouxe juventude e trouxe uma paz que nem a fortuna herdada tinha conseguido trazer. Porque, no fundo, tudo o que eu queria era isso. Ser lembrada, ser respeitada e de algum modo ser continuada. Mas o tempo não para. E eu já sentia que minha missão estava quase cumprida. Ainda faltava uma última coisa. Algo que eu vinha construindo em segredo, para deixar como legado final. Era uma manhã ensolarada com o céu tão azul que parecia pintado à mão. A brisa leve balançava as folhas do jardim, enquanto o cheiro de pão assado se espalhava pela casa. Eu me levantei cedo com o coração sereno, como quem já sabe que aquele será um dia inesquecível. Na varanda, esperei a chegada das moradoras. Uma a uma, elas vieram. Algumas seguravam flores, outras, apenas lágrimas nos olhos. E quando Joana e Letícia se aproximaram, com sorrisos calmos e olhos marejados, soube que o momento havia chegado. Respirei fundo, abri a caixinha de madeira que guardei por tantos anos e tirei dela um pequeno molho de chaves. 3 exatamente, e disse: essas são as chaves da nova unidade do Projeto Raiz. Todas se entreolharam. Então eu falei: a obra ficou pronta semana passada, mas eu quis esperar por hoje, porque esse projeto nunca foi meu, foi sempre nosso. E agora chegou a hora de passar adiante. Entreguei uma chave a Joana, outra a Letícia, e a terceira guardei comigo, só por mais um tempo, como lembrança. A nova casa vai abrigar mulheres que vêm do interior, contei a elas. Tem 2 quartos grandes, horta nos fundos, um salão de atividades e até um quartinho de leitura com os livros que recebemos de doação. Elas aplaudiram.
Algumas choraram, mas eu ainda não tinha terminado. Continuei falando. Eu já vivi muitas vidas dentro dessa mesma vida. Fui mãe, fui expulsa, fui humilhada, fui esquecida. Mas também fui acolhida, fui salva, fui erguida por mãos que não eram de sangue, mas de alma. Me aproximei da pequena árvore que havíamos plantado juntas, meses atrás, e amarrei uma fita vermelha no tronco. Essa fita é minha despedida. Não da casa, não das pessoas, mas da liderança, da responsabilidade. Porque agora eu quero viver meus últimos anos com calma, costurar minhas lembranças, escrever cartas, sentar na varanda e ouvir o silêncio. Letícia me abraçou, Joana me abraçou, e em seguida todas as outras também. Naquele mesmo dia fomos até a nova casa. A fachada ainda cheirava a tinta fresca. As paredes eram simples, mas pintadas com amor. Um painel na entrada exibia uma frase escrita por uma das moradoras. Aqui ninguém começa do zero, começa do coração. Quando cruzamos o portão, senti algo dentro de mim se desfazer. Não em tristeza, mas em alívio. Eu havia vencido. Não com vingança, mas com construção. Não com ódio, mas com raízes. Raízes profundas. Raízes que sustentariam muitas outras vidas. Hoje conto essas últimas linhas sentada na varanda da minha casa. Minha casa. A mesma onde fui expulsa. E à qual agora pertenço por direito, por história, por conquista. As dores ainda existem, claro. Mas são cicatrizes. E cicatrizes não doem mais. Só lembram. E se eu puder deixar uma mensagem para quem me assiste, para quem me ouve, para quem ainda luta, não espere que te reconheçam. Se reconheça. Se reconstrua. Porque, no fim das contas, o amor que a gente planta é o que floresce, mesmo quando tentam arrancar pela raiz. E eu floresci. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essas histórias a chegarem mais longe e impactar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de apoio e esperança. Também comente aqui embaixo sua cidade e o que achou do vídeo. Iremos adorar saber sua opinião. Não esqueça de compartilhar essa história com alguém que também vai gostar de ouvir. Cuidem-se bem, meu povo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais!